Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Hoje, 24 de maio? 24 de maio de 2019, e estamos na agradável companhia da nossa Dama da Mediunidade do Paulo de Tarso, a nossa querida Fátima, o nosso Leandro, o nosso Marcos e o nosso Guilherme. Desejamos uma breve recuperação para que o nosso querido Afonso esteja conosco, e um abraço carinhoso ao aniversariante do dia, o nosso querido João, que hoje está lá com a família, envolvido nas irradiações de amor da sua bela família. Um grande abraço, João. Hoje nós vamos estudar o capítulo 22º de O Evangelho segundo o Espiritismo e também o capítulo 38 da obra Nosso Lar, capítulo intitulado O Caso Tobias. Como veremos ao final do estudo, ambos os capítulos, parece coincidência, ambos os capítulos estão intimamente entrelaçados. O capítulo 22º é intitulado Não Separareis o que Deus Juntou, e a parte dos ensinos do Mestre encontram-se lá nas anotações do evangelista Mateus, lá no capítulo 19, versículos de 3 a 9. Eu vou ler desde o início do capítulo, utilizando-me da tradução do nosso querido Haroldo Dutra Dias. Então, lá no capítulo 19, eles assim se expressa as anotações do evangelista Mateus. E sucedeu que, concluindo estas palavras, Jesus partiu da Galileia e foi para o território da Judeia, do outro lado do rio Jordão. E seguiram-no muitas turbas, e curou-as ali. Aproximaram-se dele os fariseus, testando-o, dizendo se é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer razão. Em resposta, disse: Não lestes que o Criador, no princípio, os fez macho e fêmea? E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma única carne. De modo que não são mais dois, mas uma única carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem.
diziam-lhe, então, por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar? Diz-lhes Moisés: por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Entretanto, não sucedeu assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, a não ser por infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. Bem, recentemente nós ouvimos um palestrante, que agora me fugiu o nome, e ele fez uma colocação que eu achei muito brilhante. Então, esse capítulo que fala sobre não separeis o que Deus uniu, ou não separareis o que Deus uniu, é um capítulo que nos remete com muita frequência ao tema do adultério. E nós vamos nos recordar lá no Êxodos, no capítulo 20 do livro Êxodos, né, que é o segundo livro, né, da Torá. Lá no Êxodos, nesse capítulo, é que se encontram os 10 mandamentos. Eu até gostaria de pedir para o Guilherme, viu, Guilherme, se me parece que é o 7º mandamento, se você puder ver aí pela ordem. Então, lá no 7º mandamento, os 10 mandamentos, né? O 7º é não roubarás. Então vê aí o não cometereis adultério. Qual que é? Não cometereis adultério. Caiu esse? Não tem mais. Até no Código Civil. No Código Civil realmente, o Código Civil, até a década de 40, o adultério era considerado crime, né? Aí depois, com a evolução, né, da sociedade, aí evidentemente que deixou de ser crime. É o 6º, né? É o 6º mandamento, então, do decálogo lá de Moisés. Então nós vamos ver que de acordo com o fenômeno da escrita direta, então o 6º mandamento é não cometereis adultério. Que foi dessa forma que Moisés recebeu os 10 mandamentos, através de escrita direta. Muito bem. E lá, quando os benfeitores espirituais, através da mediunidade de Moisés, nos ensinam não cometereis adultério, então nós podemos ter uma dupla interpretação. Uma interpretação que é uma recomendação das leis de Deus, né? Uma recomendação, no judaísmo, os mandamentos não são simples conselhos. Os mandamentos são ordens, e se são de Deus, elas têm uma respeitabilidade muito maior. E se são ordens, elas devem ser cumpridas. Mas, mudando aqui para a visão ocidental, nós podemos ter como uma recomendação, ou seja, de termos um comportamento monogâmico na vida a dois, e também podemos interpretar a palavra adultério em outro sentido, também de não adulterar documentos, não adulterar testemunhos, né? Ou seja, não fazermos fofocas, não prejudicarmos os outros, adulterando qualquer outra coisa, qualquer documento ou depoimento que prejudique os outros.
Então, isso é uma visão, que seria a visão de uma recomendação, uma visão de um conselho. E a outra visão é: não cometereis adultério. Então você imagina, Deus está deixando claro que ninguém cometerá adultério, porque Deus fez as suas leis. Se nós nos desviamos do cumprimento das leis e não as executamos, não as cumprimos, nós nos desviamos do caminho e agimos de maneira equivocada. Agindo de maneira equivocada, nós vamos obter as consequências daquele equívoco. E nós vamos ter, num determinado momento, nós vamos ter que fazer a reparação do mal cometido. Porque se nós... então quando Deus fala, entre aspas, né, Deus fala, não cometereis adultério, você até pode cometer o adultério, você até pode transigir a lei de Deus, transigir as leis morais, mas você vai ter que consertar. Entendeu? Então a ordem é nesse sentido, né? Que as leis são feitas e se nós não as cumprimos, nós temos que consertar. É verdade, Marcelo, até me desculpa fazer essa observação, porque assim, eu já vi algumas traduções que essa lei está descrita assim: não adulterarás, que talvez pegue essa visão mais ampla, porque o adultério, como nós vemos hoje, ele está intrínseco nesta não adulterarás, porque você está adulterando também. E eu acredito que esse sexto mandamento, não cometeis adultério, ele é amplo no sentido de, e dentro dele está esse adultério que nós traduzimos atualmente, né? Tá intrínseco, está lá dentro. Mas ele é bem mais amplo também, como você falou, não adulterar documentos, não enganar, né? Não enganar ninguém, né? Gasolina adulterada, urna adulterada, enfim, qualquer coisa que se possa adulterar ou enganar. Eu acho que está bem amplo, porque Deus também, acho que não sei se ele seria tão específico, não faça isso e deixe as outras coisas de lado. Ou seja, então pode enganar, não é que não pode, né? Claro que não pode também, que infringe a lei moral. Por isso que eu creio, no meu ponto de vista, né, e a minha opinião, que esse sexto, não cometerás adultério, ele é bem grande, e dentro dele está o que nós consideramos como adultério do relacionamento conjugal, também está aí dentro dele, está dentro, mas mais do que o resto. Sim. Porque inclusive ele fala sobre largar a sua mulher e casar com outra. Então assim, que adulterará também, né? A força maior vem do adultério no relacionamento mesmo. Também, porque tanto é que no contexto da passagem Jesus se refere ao relacionamento conjugal, sim. Né? É que nós estamos ampliando a discussão, né? Não que é permitido, né? Estamos só ampliando ampliando o raio todos os mandamentos. Eu não sei se está intrínseco assim, não enganar, não deve ter, né? E não mentir, não sei nem se falso testemunho, então quando ele fala não adulterarás ou não cometerás adultério, tá dentro dele aí também, mas é bem também aí tem outras coisas. Tem uma mensagem, sabe essas mensagens que a gente pega lá no Centro Espírita e que também nós divulgamos quando fazemos a campanha da arrecadação de alimentos, né, a campanha Alta de Souza. Então uma daquelas mensagens, o Emmanuel assina comentando sobre o sétimo mandamento, que é o não roubarás, né, que você falou. Então, quando ele fala não roubarás,
ele está dizendo que Deus e os benfeitores espirituais, quando estabeleceram esse mandamento, qual que é o não roubarás? O primeiro é não terás outros. Acho que é uma variação. Você pegou uma página aí que não está na ordem, né? Vamos dizer assim. Tudo bem. Mas não tem problema. É o 7º, né? Na tradução aqui do Êxodo, né, que o nosso Leandro está nos confirmando aqui, o não roubarás é o 7º. Mas tudo bem. Então o não roubarás não se refere apenas nessa reflexão do Emmanuel, ele não se refere apenas à subtração de ordem material. Entendeu? Então não é só roubou o carro, subtraiu os bens materiais, subtraiu uma blusa, subtraiu a bolsa, subtraiu o bendito do celular, né? Hoje, né? Que infelizmente tem até uma certa frequência nos principais centros, né? Imagine você imagina uma pessoa andando com o celular ali nas imediações da Paulista, né, Guilherme? Aí vem um cara de bicicleta, né? Um cara de bicicleta que tá mal intencionado, ele subtrai o celular. Como é que você vai pegar o cara de bicicleta? Olha, eu vou pegar um patinete elétrico. Você vai pegar um patinete elétrico, você vai atrás, mas você não consegue, Guilherme. O cara tá indo no sentido oposto, ou ele entra numa viela e imagina. Ontem mesmo teve um caso desse em São Paulo, que o menino de 17 anos, parece, estava com o celular, o ladrão quis pegar, ele não deixou, o ladrãozinho matou ele. Eu estou falando muito brincando triste, isso daí, mas assim, de verdade o celular, hoje em dia, eu não sei o que eu faço sem meu celular, sem minha carteira eu sei, aonde ir para tirar a segunda via de documentos e tudo mais. Mas os contatos que tem no celular, a agenda, o próprio Waze, eu não sei nem voltar para casa mais sem celular. Roça, né? Estamos na roça, né? Muito bem. Mas aí o não roubarás, aí o nosso querido Emmanuel, ele acrescenta que não... Deus, ao estabelecer essa lei de não roubarás, ele acrescenta que não se refere apenas às coisas materiais. Mas quando você rouba a esperança dos outros, quando você rouba a simpatia, quando você rouba a paz, quando você rouba a dignidade, então, principalmente a esperança, né? A esperança é muito dolorosa, né? Então, quando você rouba isso, talvez a criminalidade, aos olhos humanos, você não vai para a cadeia por causa disso, né? Não se vai para a cadeia por causa disso. Vai-se para a cadeia porque roubou-se a blusa de alguém. Roubou-se 3 pacotes de bolacha no supermercado. Mas você roubar a esperança não é crime aos olhos humanos. Mas Chico dizia que ele falava assim, ladrão preso é aquele que faz exatamente aquilo que a gente faz, em maior ou menor grau, mas que a polícia pegou. Uma vez uma pessoa perguntou isso pro Chico, né? Chico, e os criminosos, né? Com aquele ar de julgador inflexível, né? De julgamento, né? E os criminosos? Aí o Chico responde isso que o Guilherme falou. Os criminosos somos todos nós. E ele, na humildade dele, ele coloca na primeira pessoa do plural, né? Somos todos nós que ainda não fomos descobertos. Por quê? Porque ele está incluindo toda essa parte das leis morais que muitas vezes nós transigimos, né? Aquelas leis morais que estão conosco, né? Estão inscritas na nossa consciência e o outro não sabe. Né? Muito bem. E nesse diálogo aqui que os fariseus tentaram o mestre,
Então eles tentaram para perguntar para o mestre se era lícito dar a carta de divórcio. Então, quer dizer, era mais uma pegadinha, né? Era mais uma maneira de pegar Jesus em contradição, porque eles queriam incriminar Jesus. Eles queriam pegar Jesus em contradição nos seus comentários, indo contra a lei de Moisés, para que ele fosse preso, julgado, condenado antes da hora. Por blasfêmia, né? Algo parecido, né? Que eles fariam crime de blasfêmia. Então, evidentemente que eles desconheciam que eles dialogavam com o dono da bagaça, né? O governador planetário, né? E como eles desconheciam isso, evidentemente que não há sinuca de bico para Jesus. Há sinuca de bico? Pode haver para nós, né? Para os nossos olhos humanos pode haver, mas Jesus evidentemente que tinha resposta e argumentação para tudo. E então, se Jesus respondesse que não era lícito, então ele estava indo contra Moisés e eles teriam argumentação. Se Jesus respondesse que tinha que seguir as orientações de Moisés, então eles tinham preparado a outra perguntinha lá que veio depois, que é a outra perguntinha que nós vamos ver adiante. Por que então Moisés permitiu que desse a carta de divórcio, né? Então, evidentemente que Jesus aproveitava todas as oportunidades para lançar lições, não só para os interlocutores, como também para as pessoas que o acompanhavam. E você vê que não era pouca gente, né? Era um YouTube bem potente, né? Bem, como é que a gente fala? Muitos seguidores, né? Era 600k, 1.6k, né? Alguma coisa nesse sentido. Muito bem. Aí então, quando Jesus é indagado sobre se era lícito ou não despedir a mulher, aí Jesus pega e ensina que todos foram criados macho e fêmea. E isso se encontra lá no início do Gênesis. Muito bem. E quando ele explica que como a gente vai ver mais adiante, que o sentimento que unia os homens e as mulheres, o sentimento que prevaleceria ou que deveria prevalecer, era o sentimento de amor. Aí depois que Jesus diz isso, eu vou até voltar aqui ao texto, para eu como dizia o meu filho quando era criança, para eu não se perder, né? Eu se perdi. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma única carne, que é o que está escrito lá em Gênesis. Então, ou seja, o homem deixa o pai e a mãe, e a mulher também deixa o pai e a mãe, e constituem um casal, e constituem uma nova família. Evidentemente que aí você vai ampliando, né, que é uma nova oportunidade para novos espíritos reencarnarem, os pais vão ficar velhos, um dia vão abandonar o corpo, e assim haverá a perpetuação da espécie. Por isso que num determinado momento também está escrito que crescei-vos e multiplicai-vos, mas tudo baseado na lei do amor, na lei da afeição mútua, na lei da sintonia. Muito bem. Aí, em seguida, eles perguntam então para Jesus:
Mas então, por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar? Aí o mestre responde com a sabedoria dele: por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não era assim. Quando o homem começou a viver em sociedade lá no início, bem antes de Moisés, né, que seria lá 4.000, 3.000 anos, que não havia predomínio do egoísmo e do orgulho, não havia predomínio dos interesses pessoais, dos interesses materiais, né, interesses sociais. Então, quando não havia nada disso, as pessoas se buscavam pela afeição mútua, se buscavam naturalmente. Agora, quando passou a haver o predomínio do interesse, aí que num determinado momento o Moisés estabeleceu que poderia dar a carta de divórcio. Não havia naquele momento o orgulho e a vaidade, né? É isso que fica bastante evidente. E olha que interessante, quando a gente fala do repúdio, né, por a questão de adultério, eu lembrei um pouquinho no islamismo, né, tem o talaq. O talaq é quando o homem repudia a sua esposa, né? Então nós sabemos que na cultura do Islã, basicamente as mulheres elas não têm voz, né? E recentemente o que tem acontecido? Tá ficando muito frequente o talaq. Então os homens eles estão repudiando suas esposas. Então eles chegam para as esposas e falam: eu te repudio, eu te repudio e eu te repudio 3 vezes. E eles devolvem a esposa para a família. Só que a coisa tá tão banalizada que agora eles estão fazendo o talaq via WhatsApp. Via WhatsApp. Então agora os governantes dos países que seguem o Islã, eles estão já pensando em mudar as regras do talaq porque está banalizando. Porque as mulheres perderam a voz, porque não precisa adultério, não tem nada. Elas estão perdendo os maridos apenas por vontade mesmo deles, né? E o WhatsApp, como está escrito, é um documento, né? É só fazer o print, está documentado, manda para o sheik, né? É sheik que fala, né? O que é vamos dizer assim, o coordenador lá da mesquita, né? Se não me engano é sheik. Como poderia ser o padre aqui na Igreja Católica? Não é necessário o documento, né? Se fizerem público o repúdio 3 vezes, já está assinado, né? Pois é. Eu não sabia, eu achei que devido à nossa cultura ocidental, que a gente tem que documentar tudo, né? Então por isso que eu pensei nessa possibilidade. E essas são as leis humanas, né? Muito falhas, mutáveis, né? O tempo irá corrigir muitas dessas coisas, e acho que vem corrigindo aos pouquinhos, né? Mas são leis mutáveis, são leis criadas pelo ser humano. Cada país tem um jeito, permite a poligamia em a monogamia em outros, e assim vai. A poligamia também será extinta no momento. Sim. Porque é totalmente um desequilíbrio, já que Deus mesmo fez em número quase igual de homem e de mulher, né? A natureza é sábia até nisso. Há talvez uma pequena diferença, mas o sexo masculino e o sexo feminino seguem um par de igualdade, né? De números. Então não poderia haver uma poligamia, uma coisa desequilibrada. Isso geraria no planeta um desequilíbrio. E isso será corrigido também, está sendo, enfim, pela própria natureza. Mas são essas leis humanas que são falhas, que por isso tem essas coisas absurdas que ainda vemos por aí, né? Perfeito. E tem um detalhezinho também que Jesus nos esclarece, que ele diz assim, lá no finalzinho, né? Quem repudiar sua mulher a não ser por infidelidade e se casar com outra, comete adultério. Eu tinha muita dificuldade de entender isso por muito tempo, né? Mas o nosso querido Haroldo, nós aprendemos com ele que quando Jesus diz isso,
que você pode se divorciar da sua mulher desde que seja por infidelidade. Então, se houve infidelidade no casamento, seja da parte da mulher, seja da parte do homem, então o correto seria a separação. Agora, por outros motivos banais, não. Inclusive, o Hillel, que era o avô de Gamaliel, ele defendia essa ideia, olha que interessante, defendia essa ideia que se o homem tivesse perdido o interesse pela mulher, eu vou dizer nessa visão machista por causa da visão machista da época, viu, Fátima? Não é porque eu concorde, né? Mas na visão machista que vigorava na época, então o homem, se ele tinha perdido o interesse pela mulher, ele podia dar a carta de divórcio para ela e ele se livrava do relacionamento. E mesmo assim, mesmo que, olha, ela não cozinha bem, não quero mais ficar com ela porque ela não cozinha bem, olha, ela não cuida bem da casa, olha, ela não cuida bem dos filhos. Então, esses motivos banais, havia uma corrente lá no farisaísmo ou no judaísmo que aceitava que o homem podia dar a carta de divórcio. Agora, vem Jesus e diz que por motivo banal não. É o que está implícito nas palavras do mestre. Apenas por infidelidade. E lógico que nós podemos entender infidelidade, podemos entender não apenas no relacionamento sexual. Podemos entender também porque vamos dizer assim, que perdeu o encantamento, né, e que só não foi às vias de fato, né, da infidelidade, talvez por falta de oportunidade, entendeu? Vamos dizer nesse sentido, né? Mas no conceito que vigorava na época, era a infidelidade que um dos cônjuges buscou o relacionamento extraconjugal com outra pessoa. O que eu vou falar, eu sei que é um pouco, vamos dizer assim, polêmico, como diria a Valone, né? Mas é o que nós extraímos do pensamento que se encontra lá, tanto na Torá quanto dos ensinos do mestre. Tanto é que você diz que vejam vocês que ele se reporta àquilo que se encontra lá na Torá. Macho e fêmea os criou. Deus nos criou macho e fêmea. E nós aprendemos lá com o nosso querido professor Severino Celestino, e eu também partilho dessa ideia, que nós fomos criados heterossexuais e monogâmicos. Nós fomos criados para sermos heterossexuais e monogâmicos. Tudo o que é fora disso, polêmica, tudo o que é fora disso é dureza dos nossos corações. Você vê que interessante? Perfeitamente. Aí vem o que Deus uniu, o homem nos separa. Porque eu até já estudei um pouco assim, talvez esse tema, é o seguinte: a reprodução humana, de fato, né? Eu até já falei isso até acho que uma das preleções que eu dei a princípio a respeito disso. É necessário ter um gameta masculino e um gameta e o óvulo feminino, né? Sem isso, não é possível haver o crescei e multiplicai-vos. É essa, talvez, a acepção da lei. O que Deus uniu, o homem nos separa. Não é possível acontecer nada diferente. Existe a fecundação aí, né, Marcelo, que você é um estudioso da fertilização, da fertilização in vitro, né?
Existe existe, bancos genéticos, aquela coisa. Precisa lá do gameta masculino com óvulo feminino. 2 masculinos não dá na ciência, é impossível, e 2 óvulos também não se fecundam. Então, isso é imutável. Isso realmente não ocorre, né? E como eu também comungo dessa ideia. O que é polêmico, né? Mas o que estiver fora de masculino e feminino, né? É dureza dos nossos corações. É errado? Não, porque a lei do amor, ela também prevalece. Sim, então, se as pessoas, mesmo sendo, né? Porque são espíritos encarnados em sexos iguais, digamos assim, mesmo entre eles, se houver amor, evidente, a lei do amor, ela prevalece. E é válido isso. Essa é uma união espiritual, uma união de espíritos que se amam. Mas ainda a dureza de nossos corações, né? Dureza. Nos fazem achar errado. Sim, nos fazem. Mas como o Marcelo até disse, aí é dureza de nossos corações. Sim. Né? Agora, isso não significa que nós abominamos os casais homossexuais. Sim, isso não significa, porque o amor, lógico, isso não significa em hipótese nenhuma, e eu sou favorável não somente ao reconhecimento do casamento entre os homossexuais, como também da possibilidade deles terem filhos. Sim, deles terem filhos, adotados ou não. Só para você ter uma ideia, Marcos e amigos, nós temos uma conhecida que ela é casada é um casamento homossexual, homoafetivo do sexo feminino. E o que eles fizeram? O que elas fizeram? Elas colheram o óvulo daquela que na união homoafetiva, vamos dizer assim, tem o papel, exerce o papel feminino, e pegou o óvulo e foi a um banco genético, escolheu um espermatozoide, uniu-se pela fertilização in vitro, que é conhecido como bebê de proveta. Depois que fez essa união, e que foi, porque fica 2 dias lá na proveta, né? Lá no tubo de ensaio. Aí depois que ficou lá esses 2 dias preparando, aí foi feita a fertilização, foi feita a implantação lá no útero, já com a paciente já fazendo uso dos hormônios necessários para manutenção do início da gravidez, e ela deu à luz. Ela engravidou, teve a gestação, entendeu? Isso é então, muito bacana. Quando nós dizemos que fora da heterossexualidade, fora da monogamia, é tudo dureza dos nossos corações, nós estamos dizendo no sentido de seguirmos as leis naturais. Sim, as leis naturais. Em hipótese alguma estamos condenando o heterossexual que pula a cerca, vamos dizer assim, né? É dureza de coração. É dureza dos nossos corações. São conflitos de ordem psicoemocional que não foram superadas por aquele irmão ou por aquela irmã. Exatamente. Entendeu? Quem que não tem conflitos? Agora, bom, eu acho que nós vamos chegar nesse assunto, não estou querendo antecipar. Pode falar. Mas o Espiritismo, pela lei do amor, né, ele, não que ele seja a favor da separação, mas para se evitar, nós vamos até chegar nisso, né, Marcelo? Mas para se evitar um mal maior, né, que às vezes é necessário que os casais se separem. Sim. E se é melhor, porque se essa relação está violenta, pode causar até um desencarne da pessoa, a pessoa sofre violência em casa. Então, pela lei que está escrita, o que Deus uniu, o homem não separa, vai ficar apanhando a vida inteira, enfim, ou numa relação conflituosa. E antes era pedra.
Exatamente, era apedrejado. Antes, a falta de interesse, o que acontecia? A mulher traía, ou o homem traía, no caso da Era mulher, era lapidação. Sumariamente. Então essa lei vem para substituir e Exatamente, para dar até uma segurança para as pessoas, né? Para que seja feliz ao lado de outro ou sem dúvida. E nada impede que isso também venha a ocorrer, e até acredito que já ocorra, entre os nossos irmãos que têm casamento homoafetivo. Por quê? Porque são espíritos. São espíritos cheios de imperfeições, como nós, heterossexuais. Aliás, quando eu digo nós, heterossexuais, não significa que eu sou mais do que quem é homossexual. Mesmo porque nós vamos encontrar lá na passagem, vocês se lembram daquela passagem do centurião? O centurião que chega para Jesus e fala: mestre, não quero que você vá até a minha casa, mas dizei uma palavra e ele, o meu servo, será salvo. Agora, o centurião, ele era romano. E os romanos sabiam que os judeus não ficar no mesmo teto que os romanos. Era um costume lá entre eles. Era uma lei entre eles, uma coisa nesse sentido. Então, quando o servo do centurião adoece e o centurião fica desesperado porque ele gostava muito daquele servo e ele procura Jesus, a fé desse homem, desse centurião, impressionou tanto o mestre que o mestre não precisou ir até a casa do servo lá onde o centurião morava. Porque o centurião falou: olha, só de você dizer uma palavra, o meu servo será salvo. E Jesus ficou tão impressionado, foi salvo. E Jesus ficou tão impressionado com a fé daquele centurião, que ele, após essa manifestação do centurião, ele dirige-se para a multidão que o acompanhava, dirige-se e diz assim: nunca vi em Israel ninguém com maior fé do que esse homem. Nunca vi em Israel. Até pelo fato dele ser um romano. Até pelo fato de ser romano. E um centurião ainda, né? Agora, olha só que interessante. Todos sabemos que os soldados romanos não é exército, é legião, né? Que eles chamavam de legião. Na legião romana, a legião romana era composta por 6.000 soldados, cada legião. Então por isso que os exércitos deles eram imbatíveis, né? Porque era muita gente, né? Então dificilmente eles eram derrotados. E também era um hábito também que veio da Grécia antiga, que é 200, 300 anos antes. Havia muito comportamento de homossexualidade entre os soldados romanos, como também havia na Grécia. Há relatos, inclusive, de que Alexandre o Grande tinha um comportamento também homossexual ou bissexual. Muito bem. Aí, na tradução das anotações do evangelista Lucas, todos sabemos que escreveu o Evangelho, está lá no Paulo e Estevão. Muitas das compilações, muitas das anotações, ele recebeu pronto de quem? De Paulo, que Paulo foi muito amigo de Lucas. E Paulo, ele também queria escrever o Evangelho, só que ele percebeu que não ia dar tempo para ele escrever. E ele passou muitas informações para o Lucas, que depois escreveu em grego, o Evangelho dele. E essa passagem nas anotações de Lucas
não está como servo, está como amante. Amante, lá em grego. Em grego. Quem fala isso, evidentemente, aqui no livro do Haroldo, o Haroldo não colocou. Mas é do estudo do grupo do Haroldo, sobretudo daquele miudinho, né, que eu já comentei com vocês, do Aloísio Elias. Então vocês podem procurar lá miudinho, Mateus 12, capítulo 2. Eu memorizei isso porque me impressionou, tá legal? Então, capítulo 12, versículo 2. Mas essa passagem do 12, versículo 2 não tem nada a ver com o centurião. Não tem nada a ver. Só que na explicação do Aloísio Elias, né, que a gravação do programa leva 1h e 15, né? Nos primeiros 20 minutos, talvez 30 minutos, é que ele faz esse comentário. Entendeu? Aí é que nós admiramos a grandeza soberana do Mestre, que não desconsiderou em nenhum momento pelo fato da opção sexual dele. E ele considera o homem que mais fé tinha em Israel uma pessoa de comportamento homoafetivo, como dizemos hoje. É isso mesmo, Marcelo. Eu vejo também assim. Eu até não sei se o Guilherme consegue levantar essa passagem, mas ele fala assim, né? Porque um centurião ele tem uma tropa de 100, me parece que ele comanda 100 soldados, por isso tem esse nome de centurião, que é como se fosse um pelotão, né? Dentro dos 6.000 ele é um capitão que comanda 100. É provável que seja isso. Aí ele fala assim, nessa passagem ele fala assim: eu mando a pessoa vir daqui para lá e de lá para cá, né? Ou seja, eu dou ordem e eles me obedecem. Mas você, aí ele parece que ele ressalta o poder e a ascensão do Mestre Jesus. Ele se coloca numa posição humilde diante do Mestre, né? Como um romano, que é aquele que poderia pegar o Jesus e assim, olha, executa. A pessoa ia executar, por exemplo, pelo poder que aquele romano teria. Mas ele se coloca diante do Mestre, ele se coloca como um pedinte, porque ele não tinha condições de estabelecer a cura naquele servo que ele tanto tinha afeição. Mas é mais ou menos assim essa passagem, porque ele fala assim: eu mando daqui para lá e de lá para cá, todos me obedecem. Mas assim, como assim, eu venho humildemente solicitar que você... E Jesus, como sempre, não julgava. Sim. Agora nós, se estivéssemos no lugar dele, já íamos estar julgando, né? Se era o servo mesmo ou se não era, né? Nós já olharíamos com outros olhos, né? Com aqueles olhos de recriminação, de repulsa. Onde já se viu? Que vergonha, né? Pois não. Não, é a passagem do centurião de Cafarnaum. Isso, centurião de Cafarnaum. Centurião de Cafarnaum. A cura do servo do centurião romano. Aí ele começa falando do que a gente acabou de comentar, né? Que o centurião procura o mestre pedindo a graça da cura para o seu servo predileto, vamos dizer assim, né? É que a palavra servo que é utilizada tá em Mateus, ela poderia ser 8:5-13 e em Lucas 7, versículos de 1 a 10. O que eu me referi foi a passagem de Lucas. De Lucas, isso. E o que é interessante é que a palavra servo, né, que o nosso querido Aloísio Elias explica, ela pode ser traduzida por servo, por menino, jovem menino, e por amante. Entendeu? E como o Evangelho de Lucas foi escrito em grego e o Paulo não tinha problema de ocultar as coisas, quando ele revela essa informação, o termo que é utilizado é
amante. Interessante, né? Muito bom. Como é que está o negócio aí? Já estamos aí quase encerrando essas nossas reflexões. Se vocês quiserem fazer algum comentário, eu só vou acrescentar aqui o comentário aqui do nosso André Luiz, no capítulo sobre a obra Vivendo o Evangelho. Então, é muito interessante essa reflexão que nós dizemos sobre Jesus concordar com a separação, desde que seja por infidelidade, né? Que os benfeitores espirituais, eles desestimulam os casais a se divorciarem. Se vocês pegarem as obras do Chico, nós vamos encontrar muito isso. Por quê? Porque quando você se separa, você adia uma experiência para uma outra, talvez para uma outra existência. Embora tenha casais que se separam e depois se reconciliam, né? Então, muitas vezes, tem alguns aprendizados que nós deixamos de aprender com o cônjuge que nos acompanhou por mais tempo ou por menos tempo, e esse aprendizado virá depois, como nós, no mesmo círculo de convivência, não necessariamente como marido e esposa, mas poderemos vir como filhos, poderemos vir como pai, mãe, né? Enfim, poderemos vir numa convivência próxima, justamente para que se estabeleça esse aprendizado. E geralmente esse aprendizado envolve, não raro, experiências sobre o perdão. Por isso que vale a pena perdoar, né? O perdão, embora seja doloroso, embora seja complexo, é libertador. Você não pode perder a chance do resgate kármico, né? Muitas vezes compromissos, débitos adquiridos em existências anteriores, né? E aí foi o que você acabou de comentar, a gente acaba desperdiçando a oportunidade. Não podemos desperdiçar a oportunidade, né? Exatamente. O relacionamento afetivo, né? O casamento, assim como os relacionamentos sociais aos quais nós estamos envolvidos, eles servem para a nossa reeducação. Marcelo, até antes de você ler, então, só achei a passagem aqui. Pois não. E só para ler esse trechinho, que fica interessante para a gente fechar aquele assunto. E foi assim, ó. Aqui Lucas descreve que o centurião pediu para que os amigos fossem encontrar com Jesus. E nas palavras do centurião foi dito assim: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo de meu telhado, ou entras na minha morada. Isso. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e meu criado sarará. Porque o termo também utilizado é criado, né? Criado, servo. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Exato. Eu tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isso, e ele faz. Então ele diz assim: eu estou sujeito à sua autoridade, praticamente, porque ele diz: eu tenho homens que passam, que mandam ir para lá e para cá. E ele vai humildemente a Jesus pedir, solicitar a ajuda, né? E ele estava disposto a fazer o que ele quisesse, o que ele, mestre, estabelecesse. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo são.
Não, é impressionante, né? Porque a pessoa que mais fé teve na avaliação do mestre era portadora de um comportamento homoafetivo. Então, o que nós separamos aqui é casamento e sexo. Só para nosso desfecho, para não ultrapassarmos o horário, senão o Guilherme fica bravo, e com razão. E com razão. Casamentos fracassam quando a escolha do companheiro se apoia exclusivamente nos critérios de satisfação física. Beleza, mas a beleza passa. Corpo, mas o corpo se altera. Vigor, mas o vigor tende a acabar. Novidade, mas a novidade envelhece. Prazer, mas o prazer sexual declina. Interesse, mas o interesse é volúvel. Atração, mas a atração muda. Desejo, mas o desejo varia. Sexo tem seu lugar no casamento, mas convém não confundi-lo com afeição. A união que se alicerça no afeto claro e seguro, apoiado na reciprocidade da compreensão e do respeito, tem a dimensão do amor que é eterno. Contudo, a união que se sustenta apenas do prazer físico é precária, como o próprio sexo. Podemos fazer a pausa então, Guilherme? Vamos fazer a pausa musical. Hoje... Desculpe, você quer comentar mais alguma coisa? Não, até essas palavras de André Luiz é realmente a pura verdade, né? E no que eu até no momento também eu fiz um comentário desse numa das preleções muito tempo atrás. Essa foi uma das primeiras que até eu perguntei pro povo assim: se você não tem mais atração física por aquele seu cônjuge, mas ele está adoentado ou precisando de você, mesmo assim você o deixaria? Ou seja, e o amor entre espíritos, entre pessoa, aquele tempo, não vale o sacrifício, digamos, entre aspas, né? Para que fique com a pessoa, para que apoie ela no momento às vezes difícil, né? Ou você vai deixar o seu corpo tomar a decisão, né? Não deixe o seu espírito tomar a decisão. Para que as pessoas se refletissem, porque não deixem os impulsos da matéria tomar conta do predominar sobre a ação e a parte moral do espírito. E às vezes fala: não é o momento, eu não vou fazer isso, porque o amor que eu tenho pela pessoa tem que ser maior do que a minha vontade, né? Essa é que tem, meu desejo, isso aí. Então, descobri que o João faz aniversário no mesmo dia do Bob Dylan, que é hoje. Então vou botar em homenagem a ele e ao Bob Dylan e a Luísa Brunet, que eu descobri também, uma música da época gospel do Bob Dylan chamada Cada Grão de Areia. Vamos lá.